Olha, bom dia, Pedro Paulo, bom dia a todos. Eu estou, acho que na minha terceira eleição agora, voto desde os 16, por opção, queria mesmo votar na minha primeira eleição. E acredito que o voto deve ser obrigatório, sim. Acho que concordo com o Michel Zaidan, quando ele disse que o Brasil não está preparado para o voto facultativo. Mas tem as vantagens, tem as desvantagens do voto obrigatório. Mas eu acredito que, mesmo assim, ele vai levar os eleitores a pensarem um pouco mais para escolherem seus candidatos. Vai promover uma maior educação. Vai refletir, vou escolher meu candidato, vou pensar um pouquinho nas propostas dele. Aí eu acho que cria uma consciência política maior no eleitor. Acho que desde jovem. Já foi dito aqui o seguinte, que embora seja obrigatório, né, não é tão obrigatório assim, porque se a pessoa não quiser votar, não vota. Basta que justifique depois ou pague uma multa que é quase o preço de uma passagem de ônibus, né, de um deslocamento de um canto para o outro. Né? Mas a palavra obrigatório, né, espanta muita gente, né? Mas devido à participação das pessoas, a abstinência, o voto em branco, né, é muito pequeno. A gente vê aí 4%, 3%, é uma coisa né, que chama atenção, doutor Ney. Bom, Pedro Paulo, nós estamos falando de um assunto altamente polêmico, até porque a última pesquisa que eu vi com relação ao voto obrigatório por um instituto tão conceituado como o Datafolha, e dava justamente um empate de 48% que são favoráveis e de 48% que são desfavoráveis. Então, estamos falando de um assunto altamente polêmico. Eu, particularmente, eu observo o seguinte: o Brasil é um país de dimensão continental e nós temos as nossas regionalidades, temos situações de vida extremamente diferentes. Não estou falando só do ponto de vista econômico, não. Estou falando do ponto de vista também cultural. Não é? E o nosso desenvolvimento educacional, infelizmente, é uma das amarras que nós temos. Né? O nosso país hoje está numa situação muito boa, econômica, mas a nossa infraestrutura, não é? a nossa educação é que está segurando um pouco. Tanto é que nós conseguimos debelar aqueles grandes índices de desemprego. Hoje, né, nós estamos aí com muitos empregos sendo ofertados e nós estamos tendo que importar mão de obra. Por exemplo, Pernambuco, que se deslanchou agora economicamente, está importando mão de obra de outros estados e até mesmo do exterior para aqueles cargos mais altos. Então, nós precisamos desse desenvolvimento. Agora, o principal é a desigualdade social, não é? Nós temos uma desigualdade gritante, né? Vocês veem quando tem as pesquisas aí o Brasil se equipara a países africanos, não é? A países do mais baixo desenvolvimento possível, porque não há uma distribuição equânime, não é? Nossas diferenças sociais são imensas. E, justamente, quem deixa de votar, e que é a maioria, nesse caso, não é? Se for facultativo o voto, a pesquisa mostra isso, são aquela maioria, né, menos favorecida economicamente. E, claro, menos favorecida também com educação, com saúde, com todos os itens principais. Portanto, estamos diante de um assunto polêmico. Eu acho que não é hora de nós tirarmos essa obrigação do voto do Brasil. Olha, o tema do debate de hoje, para você ligar e participar, eu queria até que ficasse no vídeo o tempo inteiro. Você concorda com a obrigatoriedade do voto? Você concorda com a obrigatoriedade do voto? Ligue para cá, né, participe e voltando somente àquilo que o professor Aloysio Godin estava falando aqui agora há pouco, né, de como o eleitor, se o eleitor vota de forma consciente, né, ou de certa forma, ele vende o seu voto por uma troca de saco de cimento, de telha, uma nota de 50 reais. Dentadura. Né? Dentadura. Dentadura, o que mais? Como é que a turma vende aí? Por sinal, também cesta básica. Tudo é crime eleitoral, caixão. viu? Falar em cesta básica... Caixão de defunto. É verdade. Emprego tem assim de gente, ó. Promessa É promessas. Mas dentadura já saiu já. Como é que é? Dentadura já Como saiu, é que é o- muito o- barata. Hã? A dentadura já saiu, já é barata Já é demais. O barato pessoal agora demais, né? é dinheiro mesmo. Dentadura Mas- não vale mais não, é? Não, tem que ser no cash. Mas Quem
Porque a dentadura candidato você vai pro dentista. programa do governo. Ah, O programa é? do governo É. oferece. Aí dentadura não vale mais nada. O cara não pode querer votar no governo por causa disso? Oi? Não, necessariamente não. Oh. Agora Não, vem, Pedro. necessariamente. Ô, Pedro Paulo, A Polícia Pedro Paulo, Federal. eu posso dar um testemunho. É. Aqui num bairro da Zona Norte, eu vi lá um balaio cheio de dentadura. Eu vi chegar diversas pessoas lá para experimentar, Provar. escolher, provando a primeira. Ah, essa ficou boa, essa tá boa. Não, Pô, já essa vem aqui não. pronta, é? Tá prontinha E se lá. vier da boca de Não outro? sei, mas é um tirando e botando, passando pro outro. Não, essa não serve pra mim, então me Tem dê que aí. testar, Aí né? tem aquela fila lá de Pelo gente. amor de Deus, Aqui, eleitor, não ó. faça um negócio desse, não. Aqui, ó, no bairro da Zona Norte, ninguém me contou, não. Eu vi. Mas o senhor nem deu ordem de prisão, uma autoridade. Agora deixa eu passar. Deixa eu viu, botar um telespectador aqui no ar. Ele tá ligando pelo 3207-0121. Alô, bom dia. Bom dia, alô, quem tá no telefone? Eu não sei o nome. Alô? Oi, quem é? É Rosa de Casa Amarela. Oi, Rosa, mande brasa, diga lá. Olha, eu queria tirar uma dúvida sobre a lei seca. Porque eu tenho uma mercearia aqui na estrada do Arraial e eu vendo bebida, só que para o pessoal levar, não para consumir no balcão. Eu queria saber se tem algum problema. Lei seca, doutor Ney Araújo. Olha, Pedro Tá Paulo, proibido hoje, né? eu tive informação, porque a Brasel, né, tinha conseguido uma liminar na sexta-feira, que os seus estabelecimentos poderiam vender, só os seus estabelecimentos por ordem judicial. E eles têm cerca de 300 estabelecimentos no estado de Pernambuco. Se ela for filiada à Brasel, né? Ela estava autorizada por essa liminar. E eu disse, estava, porque o governo conseguiu ontem caçar essa liminar. Então, nenhum estabelecimento comercial está autorizado a venda de bebida alcoólica. Então, Inclusive, minha amiga, aí, pelo é amor de Deus, seguinte. fecha o barraco, senão pode ser presa. A viu? pergunta é a seguinte, a sua pergunta dela é que eu entendi o seguinte, se ela pode vender pro camarada levar para casa dele. Aí eu entendo que sim. Já que ele não vai consumir ali exato. no estabelecimento comercial, ela está fazendo apenas a aquisição. O que vai ser feito lá dentro de casa, evidentemente que aí a gente não pode intervir. inclusive aqui no blog Fala, André. inclusive no blog do Magno Martins, ele está informando que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado pôs fim a essa batalha judicial entre a Brasel e a Secretaria de Defesa Social sobre a venda de bebidas alcoólicas durante as eleições aqui em Pernambuco. A liminar conseguida pela entidade que autorizava o estabelecimento a ela afiliados a descumprir a chamada lei seca foi derrubada ontem. Com a decisão do TJPE, fica definitivamente proibido o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas entre as 5 horas da manhã às 5 horas da tarde de hoje. Ah, quer dizer, depois de 5 horas pode. Então, minha porque amiga de aí- Casa Então, Amarela, a comercialização também não pode. fecha o Hein? barraco, A né? comercialização também não pode. E a partir das 5 horas, mande brasa, porque aí já pode, não tem problema não. Bom, então foi a informação que eu dei. Havia concedido só para os estabelecimentos da Brasel, mas já foi revogada ontem, Não, como eu e disse. outra coisa também, a gente até já estava com a matéria aqui, é exatamente isso que o doutor Ney está falando, né? Era anterior, mas o tribunal conseguiu restabelecer, chamou o feito à ordem, né? Onde é que nós estamos? Atenção, eleitor! Né? Na hora de votar, deixa Ô eu Pedro só Paulo, chamar aqui. deixa eu um testemunho Vai. rapidinho aqui. Há uns 15 anos atrás, eu achei interessante e cômico na praia de Olinda. Aí o pessoal, né, é proibido vender, né? E o camarada estava comerciando numa barraquinha de praia cerveja, né? Aí chegou a reportagem de uma rádio e disse, mas o senhor não sabe que é proibido vender bebida alcoólica? Ele disse, mas eu só estou vendendo cerveja, eu não estou vendendo outra coisa. Olha, eleitor, se você for com seu título eleitoral votar, né, esse título aqui, sem foto, você não vai votar. O mesário não vai deixar você votar. Então, na hora de ir para a sua sessão eleitoral, né, esse aqui é o título eleitoral, né, não adianta levar. Tem que levar um documento oficial com foto. Um documento oficial com foto. Né, carteira de motorista, carteira de identidade, carteira de trabalho. Se você é profissional, carteira da ordem. Se for de sindicato, também não está valendo. Crachá de empresa, nem pensar. Carteira de sócio do esporte, do Santa Cruz, do Central, do Náutico. Olha, não queira nem saber. Não vai chegar também, não Ô, vai Pedro poder Paulo. votar. Né? Pedro Paulo, com relação ao título de eleitor, também é interessante quem está nos ouvindo, quem está nos vendo,
levar, porque existem algumas informações muito importantes no título de eleitor, que eu já fui presidente de mesa na época, na minha juventude, e a gente encontra muitas pessoas que quando vão votar não sabem onde é a sua seção, não sabem nem onde é a sua zona de eleição. E aí o título de eleitor ajuda os mesários a direcionar para que sala essas pessoas vão votar. E muita gente que não leva o título de eleitor fica zanzando para lá e para cá, tentando descobrir, lembrar há 4 anos atrás onde foi que votou, e muitas vezes essas salas mudam de lugar, e aí só com um documento, né, com foto e o nome da pessoa, vai demorar a votação dela. Então ela vai passar mais tempo para exercer o seu direito. Aliás, professor, a gente tem uma estimativa, o Tribunal Regional Eleitoral tem uma estimativa de que o eleitor deverá passar entre 1 minuto e meio e 2 minutos votando. Imagine, né? 1 minuto e meio a 2 minutos votando, porque você vai votar para presidente, vai escolher governador, vê quantas vezes o cara vai ter que teclar lá, né? Tem que ter um... E quem não sabe nem o que é computador? Tem gente que não sabe. 19 vezes não. Fora a teclinha confirma que ele vai apertar 6 vezes, dá 25 vezes. Vamos contar, né? Você vai votar... Deputado, vamos pela ordem, deputado estadual são 5. Números. 5 números, né? Vai apertar aqui, né? Deputado estadual. Cadê a urna eletrônica? Tem uma urnazinha aqui? Né? Vamos botar uma urnazinha aqui pra gente mostrar como é que é. Enquanto chega a urna eletrônica, eu ouvi do presidente, que eu tive num debate com ele, do presidente TR, do Dr. Roberto Lins, e ele contava o seguinte, Pedro Paulo, que alguns anos atrás, aí em Jaboatão, né, fizeram uma reunião, os magistrados que ia comandar as eleições, justamente para orientar, principalmente com esse problema de boca de urna, né, esses crimes de boca de urna. E convocou todo mundo, né, todos os políticos, mas começou a reunião e começava a chegar gente atrasada. Chegou o primeiro, aí a coisa que olhou disse, e aí, como é que tem? Vai ter boca de urna? E o segundo chegou e perguntou, e vai para o terceiro, ele já tinha respondido o juiz já tinha respondido umas 20 vezes, já estava arretado, né, disso. Aí o outro chegou e disse, e aí, vai ter boca de urna? Ele disse, vai, tem boca de urna. Se não tiver boca de urna, como é que você vai botar a cédula lá dentro? Aí está ó, bichinho, como tá bonitinho aqui, ó. A urna não tem boca mais agora. Bom, e o que eu vi aí hoje já foi justamente gente distribuindo e jogando o santinho pelo meio da rua. Isso é crime. Isso é crime. Cuidado. Você pode ser detido. Vamos contar aqui direitinho? Bota, olha como ela tá bonita aqui. São 19.424 urnas. Só isso? Pernambuco. Isso é Pernambuco. Isso, né? É só Ah, sim, aqui é só Pernambuco, né? Aí o camarada vai chegar lá, vai votar para presidente. Vamos contar. Deputado, primeiro, vai pela ordem. Pela ordem. Deputado estadual. Vai me lembrando aí, que eu não sei a ordem não, de cabeça aqui. Deputado estadual, né? Sabe qual é o documento que tem que levar para lá, Wellington? Para o local de votação? Qual é o documento?